Fala galera, beleza? Então estamos aqui novamente para a resolução de mais uma questão de matemática. Desta vez eu selecionei uma questão que caiu no Enem, ok? É uma questão que envolve geometria. Então vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Vamos dar uma olhada no enunciado da questão, depois voltamos a conversar sobre essa questão, ok? Então, primeiro fato que eu chamo a atenção para vocês é que o enunciado dessa questão, assim como a maioria das questões do Enem, é um enunciado um pouco longo, então não se assuste, ok? As questões do Enem geralmente apresentam enunciados longos, ok? Então o enunciado diz o seguinte: um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando os agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Ok? Então, para você que achou o enunciado longo, ele ainda não acabou. Tem mais um pedacinho ainda. Então, vamos lá dar uma olhada no último pedaço do enunciado. Ele diz o seguinte: na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão e, alinhada com a primeira, avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, olha só, além do enunciado, nessa questão especificamente foi fornecido o desenho. Então vamos dar uma olhadinha no desenho, ok? O desenho retrata toda essa situação que o enunciado colocou para você. Então olha só, temos o balão, ok? Temos uma distância de 1,8 km sobre um ângulo de 60 graus, que é a primeira pessoa, e depois uma distância de 3,7 km sobre um ângulo de 30 graus, que é a segunda pessoa. Então a primeira pessoa estava no ponto A e a segunda pessoa estava no ponto B. Então nessa figura aqui, vale destacar que ele está pedindo qual é a altura que o balão se encontrava. Então eu coloquei para vocês em vermelho o segmento X. Então temos que dar um jeito de encontrar qual é o valor de X. Vocês devem estar pensando: professor, como que eu vou fazer isso? Então se acalme e volte a olhar novamente para a figura, que eu vou destacar uma figura muito importante para você aqui. Essa figura em vermelho é um triângulo. Então, novamente, vamos retirar esse triângulo da figura original e colocar ele aqui embaixo. Então, percebam que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, portanto, um triângulo retângulo, ok? Se você olhar com cuidado para o triângulo retângulo, você vai ver que tem três elementos presentes nesse triângulo retângulo. Primeiro, temos um ângulo de 60 graus. Segundo, em frente ao ângulo de 60 graus, temos um dos catetos do triângulo retângulo, que é o cateto X. Se você levar em consideração o ângulo de 60 graus, o cateto X é o cateto que está em frente ao ângulo de 60 graus, portanto, o cateto oposto. E o cateto que está ao lado, que vale 1,8, ao lado do ângulo de 60 graus, é o cateto adjacente. Então, o que nós temos na figura? Temos um ângulo, temos o cateto oposto a esse ângulo e temos o cateto adjacente a esse ângulo. Lembrando das relações trigonométricas, qual é a relação trigonométrica que tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente? Está aqui ao lado, é a tangente. Então, lembrando que a tangente de um ângulo nada mais é do que a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente, que é exatamente os dados que o enunciado deu. Então, fazendo a substituição, turma, olha só, eu vou trabalhar com a tangente de um ângulo de 60 graus. Quem é a tangente de um ângulo? Acabamos de ver que é a divisão do cateto oposto, que no caso do enunciado aqui, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus é o X. E o cateto adjacente é 1,8, ok? Agora basta substituir o valor da tangente de 60. Eu sei que você deve estar pensando: professor, vamos voltar lá no enunciado e procurar onde está o valor da tangente de 60 graus.
Lembra você que 60 graus é um dos 3 ângulos notáveis. Quem são os outros? 30 e 45. Então, quando você trabalha com tangente, com seno, com cosseno, de um ângulo de 30, 45 ou 60 graus, o enunciado geralmente não te fornece o valor, você tem que saber. Então você deve estar pensando, professor, eu tenho que decorar todos os ângulos do mundo, seno, cosseno e tangente? Não, apenas o 30, 45 e 60 graus. Então só lembrando que tangente de 60 é exatamente igual a raiz de 3, basta fazer a substituição. No lugar da tangente de 60, colocamos raiz de 3. Como é que fica a continha? Raiz de 3 é igual a x dividido por 1,8. Um detalhe que não tem no enunciado, que eu acho que o enunciado deveria ter dado para você, é o valor da raiz de 3, mas não tem problema, a gente coloca aqui, ó. Raiz de 3 é aproximadamente igual a 1,73. Então eu tenho que x vai ser igual a 1,8 vezes raiz de 3, substituindo por 1,73, que é o valor aproximado da raiz de 3, encontramos que o valor de x, que é a altura do balão, é um valor de 3,1 quilômetros. Então a altura em que o balão se encontrava é uma altura aproximada. Por que altura aproximada, professor? Porque o valor da raiz de 3 é um valor aproximado, portanto encontramos a altura aproximada. É um valor de 3,1 quilômetros, ok? Espero que tenham gostado. Até a resolução de uma próxima questão num futuro não muito distante. Aquele abraço a todos.